Boa noite para mais um episódio do nosso Papo House. E hoje o nosso encontro, ele abre uma ancestralidade. A gente vem trazer presença que não se explica em palavra e é sentida, né, nos nossos corações. Eu quero apresentar para vocês hoje a Rose. É um prazer imenso te ter aqui. Para quem não sabe quem é a Rose, acompanha o Papo House. Quando a Jana Luia esteve aqui, a Jana Luia, eu pedi para que ela começasse o episódio cantando uma música, que para mim não é uma música, é uma oração linda. E essa música, a letra dessa música, é da Rose Careme Ponce. Então, Rose, seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje. Te agradeço demais ter aceitado estar aqui hoje com a gente. Para mim é uma honra em ter essa pessoa que eu admiro tanto, procurar no YouTube para conhecer um pouquinho mais da Rose depois que eu ouvi aquela tua oração que, nossa, toca demais aqui. Eu me emociono de falar porque para mim ela é muito, muito, muito forte. Então, muito, 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 muito gratidão por estar aqui hoje com a gente. Gratidão a minha pelo convite, por estar aqui, com o teu público, com você. E eu também choro, viu? Aqui, eu ainda já choro falo com na a música. mesma música. Eu assim. falo na música e eu fico muito, muito, toda muito vez tocada, que eu ponho, emocionada. Toda vez que eu ponho para tocar, ela é muito forte. Eu choro. Porque é uma entrega, é um pedido de entrega de todas as mulheres, né? Para que a gente deixe de machucar umas às outras, para que a gente se entregue ao amor, para que a gente se entregue a esse lugar que a gente fala tanto do masculino que é contra a gente, mas a gente aprendeu a entrar tanto nessa guerra que a gente luta umas com as outras. Sim. Então está na hora da gente começar a olhar uma para as outras, não como uma inimiga, não como alguma, sabe, mas como minha irmã de jornada. É só isso. É muito linda. É muito, muito, muito linda. Quem não conhece, quiser conhecer a música cantada pela Jana Luia, que tem uma voz lindíssima, vai lá no nosso episódio, se eu não me engano, é o terceiro episódio aqui do Papo House, e a Jana começa o nosso encontro cantando a música, e ela fala na música, letra de Rose Careme Ponce. Então, Rose, antes de até querer entrar depois, até ia te perguntar a respeito da música, né? Que tu contasse um pouquinho pra gente como é que essa música surgiu, como que veio nessa essa intuição, ou canalização, ou não sei de que forma ela chegou pra ti. Mas tu já contou um pouquinho, então eu quero te perguntar quem é a Rose por trás de tudo isso que tu carrega hoje, como rezadeira, como benzedeira. Quem é a Rose? Quem é a Rose que nasceu no Pantanal? Quem é a Rose desse povo ancestral? A Rose é um papel em branco o tempo inteiro, uma aprendiz o tempo inteiro. Eu acho que a gente gosta muito de títulos, né? As pessoas gostam muito de títulos. Já eu sou só uma aprendiz, assim, que toda vez que eu me encontro com alguém, eu vou pronta para aprender. Sou mãe, sou vó, né? Sou dona de casa, sou esposa, Então, eu sou uma pessoa simples, absolutamente simples, que gosta de coisas simples, que gosta de silêncio, que gosta de mato, que gosta de ficar conversando com os passarinhos, com o vento. E eu sou muito de observar o meu, né, que eu conversei com a Rosa esses dias, falando que eu tenho o meu olhar de 360 graus, então eu estou sempre atenta aos movimentos da natureza, ao que está acontecendo à minha volta, às borboletas, aos beija-flores, aos encantados. Eu acho que a Rosa é isso, assim, é uma pessoa que ainda se encanta com a vida. Tu tá falando deles e tu tem um lindo beija-flor no teu peito. Tem. Conta um pouquinho pra gente qual é a tua relação com o beija-flor, o que ele representa, né? Que tu coloca ele tão de frente, né? Chega a Rose, mas antes da Rose tá chegando o beija-flor, assim, né? Imponente, lindo. Conta um pouquinho pra gente desse beija-flor. A minha relação com beija-flor, ela é muito pessoal, assim. Eu tive um tempo
há uns 10, 12 anos atrás, eu passei um tempo separada do meu companheiro, de 22 anos agora, e fui morar na Ilhabela, em São Paulo. Uhum. Né? Fui morar sozinha e foi um momento de muita reflexão, de muito mergulho. E o Beija-Flor era um companheiro. Todas as vezes que eu estava num processo de dor, de choro, ele sempre estava ali, assim, ele parava na minha frente. Eu tenho fotos dele olhando direto para mim, debaixo da chuva, tomando chuva, voando ao meu redor. Então, para mim, ele é o meu animal de cura. Ele trabalha muito com esse lugar de volta para a criança, volta para esse lugar lúdico, volta para a alegria, volta para a beleza, sabe? Volta para o sagrado. Porque o Beija-Flor é esse, é isso, né? Ele é a representação do sagrado. Para nós indígenas, ele é a representação do sagrado. E esse Beija-Flor veio para mim tem um ano, acho que foi ano passado, eu estive na Bahia no encontro das mulheres Varacuna. O que são as Varacunas? São mulheres indígenas de toda a Abya Yala. Então tem mulheres da Colômbia, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Peru, Brasil, né? Toda a Abya Yala nós temos. O que é o Abya? Toda a América Abya Yala. Abya Yala. Abya Yala. Toda a América do Sul. Isso significa toda a América do Sul. Toda a América do Sul. Porque a fronteira interna não foi criada pelos povos originários. Né? Então, para nós, é uma coisa só. Nós somos todos parentes. Né? Independente de qual povo eu pertenço, todos nós somos parentes. Então, tem mulheres de toda a América do Sul. E nós estávamos reunidas na Bahia, nós passamos 4 dias lá em cerimônia, em trabalho, e a Aline Caiapó, que é uma das organizadoras do grupo, a gente teve o feitio do tabaco, né? O tabaco rezado, a gente fez tudo que a gente precisava, e no final ela tirou do pescoço dela, pôs no meu pescoço, que isso aqui é uma representação, inclusive, de uma responsabilidade, porque como o Beija-Flor trabalha a cura, eu sou uma das responsáveis pela cura das mulheres, pelo acolhimento das mulheres, pelo cuidado espiritual delas. Né? Como diz a Nádia Tupinambá, eu não gosto muito de títulos, mas como ela me falou, e como a Eva Potiguara também falou, assim, é uma questão de ser, é uma pajé, vamos dizer assim, ou uma magé, como fala. Uma magé. Aí eu lembro que eu ainda brinquei com a Eva Potiguara e falei, mas eu não sou pajé. Ela falou assim, isso não é você que escolhe, é de cima para baixo. Então você cala a boca e fica quieta. Sim. Né? Então tem essa representação. Então toda vez que eu estou com isso aqui, eu não estou sozinha. Eu estou com todas as mulheres varacunas, eu estou com todas as mulheres indígenas da América Latina junto comigo. E elas, então, assim, não sou eu que as represento, é isso aqui. E quando ela te presenteou, ela sabia dessa tua relação que tu teve com o Beija-Flor? Não, foi algo espontâneo? Foi algo espontâneo. Não existe coincidências, né? Como a gente fala às vezes, é coincidência. Eu até essa palavra nem existe mais no meu vocabulário, nem falo mais, porque eu não acredito mais, que nem eu acreditava antes que... Tudo se entrelaça, mais cedo ou mais tarde, tudo se entrelaça. Exatamente. Então eu tenho muito carinho por esse Beija-Flor. E me conta um pouquinho, né, a gente ainda não trouxe nenhum, tu é a primeira hoje não fala mais índio, mas fala indígena originário, né, povo ancestral. Tu é a primeira que vem aqui no nosso podcast, né, mas a gente trabalha muito aqui na casa do Deusa da Luz com o povo Runicuim. Então a gente entende um pouco mais, conhece um pouco mais inclusive do dialeto lá deles, da língua deles, né, o Hatchaquim, e conhece um pouco mais da cultura pelo fato da gente, né, conviver muito com eles aqui. Sim. Eu quero que tu conte um pouquinho pra gente como porque o teu povo é Guarani, né? Sim, conte Guarani Kaiowá. Conta um pouquinho pra gente da cultura. Eu não sei se a pintura de rosto existe, não existe. Se é diferente, se é diferente ou não do que a deles. Conta um pouquinho pra nós. Cada povo tem o seu grafismo próprio. Que o grafismo é uma forma de escrita. Né? Então, você identifica o que está querendo dizer através da pintura. Mas cada povo tem o seu, assim como cada povo tem sua cultura.
que apesar de ter muitas similaridades, elas não são iguais. Sim. Né? Nem representam a mesma coisa, né? Nem representam a mesma coisa. O Guarani Kaiowá, o povo Guarani Kaiowá, é um povo matriarcal, diferente da maioria dos outros povos. Né? Então, é um povo onde são as mulheres que são as responsáveis espirituais e que decidem tudo que são sobre as o magés. povo. Sim. Então, mas não é um matriarcal como a gente, né, o não indígena costuma ver, que é tão vertical quanto o patriarcal, né? É um matriarcal circular, onde onde se reúne em roda para decidir tudo sobre o povo. Né? É um povo que sofre muito, é o povo, eu acho, né? É o povo que mais é massacrado hoje. Perdeu-se território, Mato Grosso do Sul não tem quem respeita os Guarani Kaiowás. As mulheres são assassinadas, são estupradas, as crianças são assassinadas, são estupradas, porque é uma forma de você, como é um povo matriarcal, você enfraquece esse povo. Né? Então nós estamos lá, o povo está cercado lá por grandes fazendeiros, grandes latifundiários, donos de dinheiro, juízes, né, que tiram do povo o direito à terra que é deles, né, que é nossa. Eu nem falo que é nossa porque eu não sou aldeada, eu não moro na aldeia, então é do povo que está lá. Né? Então hoje, para mim, a grande líder Guarani Kaiowá que nós temos no país é a Valdelice Veron. Ela perdeu o pai, o cacique Marcos Veron, assassinado, né? E ela assumiu a posição de grande líder do povo Guarani Kaiowá hoje. Nossa, não sabia da história, né? A gente sabe, acaba sabendo pouco, né? Não é interessante para o não indígena que a nossa história real venha à tona. É um dos motivos que a gente tem esse espaço aqui, né? O que a gente quer trazer. É a voz de vocês, é as medicinas de vocês, é conseguir colocar isso de uma forma mais aberta para o mundo, assim, né? Porque realmente as pessoas consigam conhecer e, de repente, inclusive, pessoas que queiram hoje se colocar como defensores, né? Ajudar na defesa desses povos, porque, querendo ou não, vocês são os donos da terra, né? Não, assim, nós somos parte da terra. Todos nós, né? Mas eu digo assim, vieram primeiro. Eu acho que tem que ter um respeito, acho que a gente precisa tirar sabe? o dono, porque sim, terra pode ser. não é Sim, propriedade sim, de ninguém, nem do branco. Mas um respeito por quem o veio branco depois. compra uma terra que, como assim? Você recorta, compra e é teu, né? Então, assim, porque a terra não é de ninguém. A terra, e para nós a terra é viva, né? Ela é viva. Como é que eu tomo posse de um ser vivo para mim? Assim? Então, eu sou parte disso. Eu sou parte da terra. Não tem diferença entre eu e a árvore, eu e a onça, eu e o beija-flor, porque todos nós somos parte da mesma terra. Então, quando eu defendo a terra, eu não estou defendendo apenas a mim, ou ao meu povo, ou a todos os povos originários. Eu estou defendendo todos os seres vivos sobre ela. Com que idade tu saiu do Mato Grosso? Era no Mato Grosso? Sim, Mato Grosso do Sul. Do Pantanal. Eu saí do Pantanal, eu tinha 6 para 7 anos, né? Porque meu pai foi para São Paulo, a gente precisava... A aldeia, na realidade, foi a primeira grande destruição da aldeia Guarani Kaiowá foi em 58, que foi quando a minha avó saiu de Dourados e foi para uma cidade vizinha, que era chamada na época Bocaina, que hoje chama Inocência, e de lá foi que meu pai, inclusive, foi descoberto no mato pelo exército, obrigado a servir o exército, porque ou serviu ou era preso. Diminuíram a idade dele para ele servir obrigatoriamente ao exército, e aí transferiram ele para São Paulo, que é para tirar, né? Você tira toda a conexão que o povo tem. A minha avó foi registrada quando ela mudou, e quando ela mudou, ela foi registrada como Maria Joana de Jesus. Ou seja, ela não pertence a nada, a povo nenhum, a família nenhuma, tira a sua conexão total de terra, né, de raiz, assim. Mas todas as férias de escola eu estava em Mato Grosso. O meu pai me levava de volta. Cresceu muito dentro dessa... Cresci
com respeito a toda aquela terra. Eu cresci, nas férias eu saía de manhã, eu lembro que a gente acordava, eu e meus primos, a gente acordava 5 horas da manhã, a gente ia tomar leite direto da vaca, comer pão que estava saindo ali do fogão, e a gente pegava o cavalo e só voltava à noite. Que delícia. No meio do Pantanal, assim, a gente ia descobrir cachoeira, descobrir não sei o quê, e passava o dia inteiro fora. A gente só voltava à noite. Que infância, né? Foi muito mágico isso para mim. O que significa para ti, assim, no mais profundo do teu sentir, se reconhecer ou se conhecer como benzedeira? Rezadeira, benzedeira. O que significa isso? Honrar da forma mais profunda as minhas ancestrais. E semear, como para a gente isso é muito sério, porque é nosso modo de vida, semear belezas, que é o Guataporã, que é o caminhar em belezas. Né? Para a gente isso é o modo guarani de caminhar. Então nós somos o povo mais rezador que tem, isso é reconhecido por todos os outros povos, e a gente tem nós não somos guerreiros, nós somos um povo de rezadores e de espalhar belezas pelo lugar. Assim. Então, para a gente espalhar a beleza através da palavra, através do nosso toque, do nosso olhar, então, porque para nós a palavra é sagrada. Então, para mim é isso, assim, é espalhar beleza e honrar minhas ancestrais. Tu compartilhou comigo que todas as escolhas, né, conscientes e inconscientes tuas, te trouxeram até aqui, até este momento, né? Uhum. Que tu percebeu que não estava mais apenas vivendo, mas sendo conduzida por um chamado. Me conta um pouquinho que chamado é esse. É esse chamado do rezo. O chamado do rezo. Porque é uma responsabilidade. Cuidar de almas é responsabilidade. Né? Você não está cuidando apenas de um corpo. Quando alguém está diante de você te pedindo para rezar, não é a mente dela que está ali pedindo o rezo. Tem uma alma ali pedindo socorro, tem uma alma ali pedindo para ser acolhida. Então, esse chamado, durante muito tempo, eu virei as costas para ele, justamente por esse lugar. É muita responsabilidade. E por um endeusamento que as pessoas às vezes criam, porque elas precisam de um salvador ou eles precisam de um guru, e é um lugar que para mim não é o meu lugar. Ser uma rezadeira não é ser sua salvadora ou ser um guru para você, é ser uma rezadeira. É isso. Então, e eu fugi muito disso. Tanto é que eu falo as escolhas inconscientes, que é aquela coisa assim, o meu chamado está à esquerda, deixa eu sair pela direita. Né? Eu vou fugir aqui, não quero olhar para isso aqui, mas ali na frente ele vem de novo, e depois ele vem de novo, até a hora que você fala, ok, eu me rendo. Então eu vou atender esse chamado de cuidar. É isso que eu tenho que fazer. Fugir disso não só vai atrapalhar meu caminho. Né? Porque se é um contrato que eu assumi, não adianta ninguém querer assumir por mim ou eu fugir dele. Eu tenho que assumir esse contrato sagrado. Com que idade tu te voltou novamente para esse olhar? Tu conta que fugiu por muito tempo. Que idade tu tinha quando tu... Fui e voltei. Eu acho que a última vez que eu voltei, realmente, eu devia estar com uns 30 anos. E o que realmente te chamava para... que não te deixava mais fugir disso? As pessoas na minha porta. Não tinha como. As pessoas na minha porta. Eu não podia mais dizer não. Eu não tinha mais como fugir disso. As pessoas me procurando. E aí eu falei, cara, eu tenho que... Ok. Isso no interior de São Paulo. Sim. Na tua cidade hoje? Né, mesmo antes. Eu morei em Mogi das Cruzes, que é vizinha ali. Também né, começou ali o mais profundo, mas a cidade que eu moro assim, é muito forte. Apesar de eu atender mais gente fora do que da cidade. O pessoal vem de fora. Porque a maioria das pessoas da cidade que eu moro são cristãs. E lá eu sou a bruxa má, né? Sim. Eu sou a malévola do lugar. Isso já me incomodou, hoje não me incomoda mais. Santa ignorância, né, Senhora amada? Porque assim, primeiro porque eu sou indígena.
E eu falo ignorância, não é por mal, né? Eu falo ignorância por falta de... Essa ignorância é a palavra, né? Para me explicar aqui, é falta de conhecimento. A ignorância que eu tô falando é uma falta de conhecimento. Sim, a né? ignorância de ignorar. De ignorar, né? De não conhecer, né? Então, mas está tudo certo, né? Faz parte. Não tem... assim, o meu caminho não tem que agradar o outro. Sim. O meu caminho tem que o meu ser caminho, né? tem que ser uma ética minha comigo mesma. Se vai agradar o meu vizinho ou não, isso não é um problema meu. E me diz assim, eu tenho essa curiosidade e acredito que talvez outras pessoas que estejam nos assistindo também tenham. Qual a diferença de rezar e benzer? Benzer tem um intento de cura, de organização energética e tudo. Tem uma consciência disso. O rezo, muitas vezes, as pessoas não têm noção que também é uma magia, né? Porque se você reza alguém, você está mudando uma frequência energética, você está pedindo uma frequência energética. E aí, muitas vezes, você vai mais pelo desespero, ou eu preciso cuidar de alguém, sabe aquela coisa, não, aquela pessoa está precisando de mim. E o benzimento é a intenção do amor. Eu estou te cobrindo com o meu amor. O rezo normalmente está ligado a alguma entidade. Eu estou rezando para alguma entidade. E o benzimento, eu sou um instrumento para levar a reza até você. Eu não estou rezando para Maria, para não sei, não é, né? Porque o rezo normalmente você tem uma direção para uma divindade. Para uma divindade. E o benzimento, a direção é para o humano. Ou para a gente, né? Como eu digo, que eu não gosto mais de ser chamada de humano. E o benzimento, ele obrigatoriamente, não sei se seria essa palavra, tem que ser com plantas, com ervas, ou existe um benzimento que eu faço um benzimento aqui, só fazer um benzimento, te pedir um benzimento agora, tu consegue me benzer sem nada? Sem água, sem planta, não sem... pensa assim, não é sem nada. Eu sou um instrumento. Não, eu digo nada de mãos. Esse é o maior instrumento que eu tenho. Todo, assim, o benzedor, ele não precisa das plantas, ele utiliza as plantas, porque quem benze é ele. Tá? Então, assim, e existem no Brasil pessoas, assim, de norte a sul, pessoas que benzem de formas mais diversas possíveis. Tem benzedora que reza com fósforo, queimando fósforo em volta da pessoa. Tem benzedor que reza com sal grosso na mão e ela vai sentindo aquele sal grosso pesando, então ela sabe que o benzimento está puxando para o sal e ela joga o sal grosso depois fora. Isso é uma intuição? Não, ou é um ensinamento? É o seu jeito, é o jeito que você vai desenvolver para trabalhar o benzimento. Como que tu desenvolveu o teu? Tu aprendeu com alguém? Veio da tua família? Eu ou já tá cresci no vendo duas benzedeiras na minha vida, que são as minhas duas avós. Né? Então, assim, eu acho que eu fiz um apanhado das duas e de vez em quando eu uso e de vez em quando eu escuto o que eu falo, assim, eu escuto o rezo que a pessoa traz. Porque você, quando me procura, você me traz um rezo e me traz aquilo que você precisa. E eu falo que o rezador, né, o benzedor, a rezadeira, a benzedeira, ela tem que ouvir o que não é dito. Então, assim, você me traz o que não é dito, porque o que você me traz são sintomas. Você fala que está com dor de cabeça, está com mal-estar. Isso é um sintoma e não a causa. Então, eu tenho que, através do que você está não me dizendo, entender o que você está precisando. Então, exige um lugar de sensibilidade, de alma muito grande e um lugar de presença. Eu preciso estar aqui, eu não posso estar aqui com você pensando na morte da bezerra. É estado de presença. Aí eu consigo mapear o teu campo, perceber o que você precisa e usar aquilo que você está precisando, não o que eu estou acostumada ou não a usar. Porque quem vai ser benzido é você. Vai da necessidade do que de a cada pessoa. Tu lembra da primeira pessoa que tu benzeu? Nesses anos todos aí. Nossa, a primeira pessoa que... Olha, eu vou te falar uma coisa assim, eu vou te trazer uma história que um amigo meu de infância me contou. Porque eu também, uma vez eu escrevi um texto falando que eu não lembrava da primeira vez que eu
como é que tinha começado, quando, né? E ele me contou, eu sou 2 anos mais velha do que ele. E ele falou, Rose, você não lembra? Eu estava no meu primeiro dia do pré-primário, e eu já estava, né, no 2º ano, e você me viu chorando, entrando na escola, e você me pegou no colo, conversou comigo, pôs a mão na minha cabeça e ficou um tempo em silêncio, e eu parei de chorar e entrei na escola. Isso foi benzer. Eu não tenho essa memória. Ah, tu não lembra disso? Eu não lembro disso, porque eu não lembro de todos os benzimentos que eu fiz na minha vida. Eu ia te perguntar o que tu sentiu, o que acontecia dentro de ti nesse momento. Não sei. Não Assim, lembra? quando eu ouvi dele isso, eu chorei, porque Sim. imagina, eu tinha 7 anos de idade. E eu tive a consciência de ir lá, acolhê-lo, pegar no colo, acalmar, ficar em silêncio para ele poder entrar nesse. Eu não tenho essa memória. Mas ele me trouxe, porque isso marcou profundamente ele. Então, Sim, talvez, imagina, sim, como então, não, né? Então, talvez, assim, consciente de que alguém me trouxe, esse talvez tenha sido, vamos colocar um marco, assim. Como primeiro, assim. Como primeiro. Bem forte, né? Para uma criança. Sim. Que idade ele tinha? 5. E tu? 7. Nossa! Imagina! Tu vê, né? É uma ferramenta, já fez algo que... Sim, é uma ferramenta que eu tenho desde pequeno. Tu sabe, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu trago a Sofia, né? A Sofia é minha pequena de 5 anos. Eu trago de vez em quando ela aqui com a gente, às vezes não tem com quem deixar. Não quero, às vezes, perder a oportunidade de estar com o pessoal aqui, às vezes eu trago a Sofia aqui junto. E o netinho da Silvinha aqui no espaço, ele tem... A Sofia vai fazer 6, ele vai fazer 7. Eles são um ano de diferença, eles estão... E tem um dia de diferença entre a data de nascimento. Um é 26, 25 de novembro, o outro é 26. Então, 1 ano e 1 dia ali. E o Miguel, ele dá sopro no pessoal. E, gente, é um sopro... Posso dizer que é um dos melhores sopros que eu já recebi, porque limpo, né, de criança, assim. E a Sofia veio um dia junto e dizia assim pra mim, eu também quero fazer rapé. Mas eu entendi que ela queria também soprar. E eu disse, não, Sofia, hoje não. Hoje vamos fazer o seguinte, nós estava tudo em roda aqui, ele soprando um por um. Eu disse, eu digo, senta aqui. Aí ela foi, ele pegou um maracá, pegou umas coisas, começou a sacar. Daqui a pouco ela começou a andar na volta de todas as pessoas, primeiro com o maracá. Na volta de todo mundo. Aí ela largou. Aí ela vinha, tu tava aqui, Mari, aquele dia? Tava, né? Aí ela vinha e começou a fazer, tipo, massagem. Então ela vinha e massageava o ombro do outro, toda a volta. Na terceira vez ela começou a chegar, aí ela botava a mão na cabeça, aí ela vinha na fronte da pessoa, aí ela vinha aqui, ela começou a dar passe, ela nunca tinha tomado passe na vida, nunca trouxe ela aqui pra se untar e dizer agora tu vai ficar quietinha, uma pessoa vai te dar um passe. Ela nunca tinha, ela foi da intuição dela, ela fez aquilo em todo mundo. Aí chegou um rezador nosso aqui que toca e se sentou do meu lado e disse assim, ai que dor no meu joelho, comentou. E eu disse assim, daqui a pouco tu vai receber um passe da Sofia, porque a Sofia tá passando o passe em todo mundo, né? Quando ela chegou nele, ela botou a mão na cabeça, aqui, chegou na frente dele, botou as 2 mãos no joelhinho dele. E ele olhou pra mim assim, não tô acreditando nisso. Ferramenta tá sendo usada com 5 anos. Sim, é isso, nós somos instrumentos. E aí a gente pensa, né, nunca ensinei, nunca levei, nunca viu, mas ela já tá, assim, e como criança é muito livre, né, do que a gente tem hoje com relação à cultura, a receber coisas de fora ou não. A criança ela vai muito na intuição, né, do que, tipo, eu não posso dar sopro, eu vou fazer o que veio na cabecinha dela. E ela começou a dar passa em todo mundo. Então, mais ou menos... É isso. Fantástico isso, né? Eu achei sensacional, assim. Agora em casa, de vez em quando, ela diz assim, mamãe, vamos fazer rapé? Porque às vezes eu vou fazer, e antes eu deixava ela... Aí eu disse, tá, Sofia, então vem e me sopra. Então ela adora, ela vem, ela me sopra, eu tenho que botar uma música específica, a música fica em loop, porque ela só gosta daquela música, então eu tenho que fazer o rapé com aquela música. Ela me sopra, aí eu pego um balde, porque eu fico treinando, né? Eu não tenho djembe, eu bato num balde, ela pega um baldinho dela, senta do meu lado. Aí ela fala, fazer rapé. Nós fazemos rapé, né? Ela que me ótimo. sopra. E vou dizer que é um sopro também, que nem o do Miguel aqui.
diferenciado. O que acontece quando uma pessoa ela é benzida? A cura nessa pessoa, ela vem nas palavras que tu pronuncia, ela vem na intenção tua como ferramenta, ela vem da espiritualidade que tá te usando como ferramenta. O que é colocado? Ela vem do amor que tu coloca ali naquele momento. O amor é a maior medicina de cura que existe, né? Então, não existe benzimento sem amor. Se você não amar a pessoa que estiver na tua frente, não tem benzimento ali. É só uma oraçãozinha e acabou. Você tem que se conectar com aquela pessoa. Na realidade, assim, o benzedor ele não cura ninguém. Ele promove um processo de cura dentro do outro. Né? A gente não cura ninguém. Sim. Né? Mas a gente faz essa ponte para que essa pessoa encontre esse lugar de calma, de harmonia e de cura dentro de si mesmo. Isso aí vinha há 2000 anos, né? Porque Jesus já dizia, né? Não sou eu que te curo, é a tua fé, né? E é exatamente isso. Então nós somos instrumento desse, né? Eu falo que a gente precisa ser um instrumento bem aferido dessa energia curativa que é sagrada, que não me pertence, que ela está aí, né, no campo, mas que por algum motivo eu sou usada por essa energia para que as pessoas consigam sentir esse lugar de aconchego, né? Então as pessoas normalmente a primeira sensação dela é ufa, tirou aquele peso, sabe? Tô sendo acolhida, tá tirando um peso, né? Então a maioria das pessoas que chegam para ser benzida, elas precisam de acolhimento. É a primeira coisa que elas precisam, porque a vida das pessoas está fazendo com que elas não tenham mais tempo para ouvir. Elas querem ser ouvidas, mas elas não querem mais ouvir. E tem pessoas que necessitam disso. Ser ouvidas. Ser ouvidas. Sem a tua opinião, sem o teu julgamento, sem a tua régua para com o outro. Ouvir. Em silêncio. Se a pessoa perguntar a sua opinião, é uma outra história. Mas se ela não perguntar nada, silêncio. Né? Porque as benzedeiras de verdade, elas não falam. Elas cochicham. Elas assopram palavras que você não precisa entender. Quem precisa entender é teu campo, não é a tua mente. Porque a tua mente normalmente vai bloquear muita coisa. Então, se quem já foi no benzedor ou numa benzedeira, fica, sabe que ele vai... Por quê? Porque não é para a tua cabeça ouvir e criar um processo aí dentro. É para o teu campo, para o teu coração sentir, para você relaxar e para você respirar mais aliviada na tua vida. Tu sente que tem uma responsabilidade espiritual em benzer alguém? Claro, óbvio. É puramente espiritual, você está mexendo com o campo energético. Então, há uma responsabilidade muito grande, por isso que uma das coisas que eu mais falo na vivência que eu faço, que é Despertar das Almas Benzedeiras, é sobre ética. Ética, que é uma das coisas que a gente não tem visto mais nos caminhos. Muitas pessoas estão caminhando, fazendo trabalhos de cura, fazendo trabalho disso, sem ética. Não tem propósito ali. O que eu falo não é igual ao que eu deixo, as marcas que eu deixo no chão. E quando falta essa ética, você deixou de ser um instrumento bem aferido. Você está indo pelo ego e não pela sua missão. Então, assim, a ética é absolutamente necessária, porque é uma alma que está na tua frente. E quem te colocou ela na tua porta foi o universo, que confiou esse ser até você. O mínimo que você tem que fazer é tratá-lo com respeito e ética. O mínimo. Ontem aconteceu aqui em Floripa, gente, uma vivência da Rose. Quer contar um pouquinho pra gente como é que funciona, como é? Conta um pouquinho, porque a ideia já é trazer a Rose de novo para uma outra vivência. Quem dessas, sabe, né? Quem Então, sabe? Adorarei voltar, E eu quem adoro sabe, Floripa. inclusive, aqui no Deusa da Luz. Olha, o Despertar, como eu acabei de dizer, ele nasceu o Despertar das Benzedeiras. Só que era eu e meu companheiro que fazíamos. Nós fizemos 10 anos juntos. E agora ele está fazendo um outro caminho. E aí eu falei, mas eu preciso voltar, porque é um caminho meu, né? A coisa do benzimento é muito meu, assim.
ele também é um benzedor, mas a ancestralidade indígena dos rezadores e o compromisso com isso eu assumi. E aí as mulheres começaram a se invocar porque tinha um homem junto comigo, como se só existisse benzedeira. Né? Aí a gente falou, e ele começou a ser muito maltratado mesmo. As pessoas me cumprimentavam e passavam por ele como se ele fosse invisível. Eu falei que vocês não têm esse direito. Ah, mas só tem mulher benzedeira. Eu falei, vocês precisam primeiro viajar para o Brasil para vocês trazerem uma informação dessa. Se você vai para a floresta, 90% dos benzedores são homens. Você vai para o Nordeste, a mesma coisa. Você vai para Minas, a mesmíssima coisa. Então, não são só benzedeiros, nós temos muitos homens, parteiros, curandeiros, herveiros, benzedores. Então, tem muito. Essa segregação de gênero me incomodou. Aí eu falei, então, não, nós vamos mudar. Vai ser almas benzedeiras, porque não é gênero, eu não quero saber quem você é, homem, mulher, gay, se é lésbica, LGBT, sabe assim, se você é trans, não me interessa. Não é aí que eu tenho que olhar. Quando você me procura, fala, eu quero fazer o despertar, a única coisa que eu quero saber é se você sabe amar. Sei, então você pode benzer. Amar sem julgar, sem colocar a tua régua na frente, sem dizer para o outro que ele está errado ou que ele poderia ter feito melhor. Se você sabe fazer isso, você sabe benzer, então não tem a ver com gênero. Então nós começamos isso, o Despertar tem 15 anos, tem uma década e meia. O que ele é? 90% do Despertar é sobre ética. Muitas pessoas acham que eu vou jogar pó de pilim-pim-pim, que vai ser mágico. Eu falei, não, filho, vai ser duro, porque eu vou te cobrar ética, eu vou te ensinar sobre respeito, eu vou falar para você sobre todo o caminho que você tem que honrar. Porque o compromisso a partir disso aqui não é comigo. Quando você faz o despertar, você está se conectando e assumindo um compromisso com todos os rezadores que vieram antes. Você vai ser um representante hoje de todos esses ancestrais. Isso precisa de ética e respeito. Então, 90% do despertar é esse lugar. E eu falo, logo que a gente começa, eu falo, eu não vim aqui ensinar vocês a rezar. Porque se eu fizer isso, no final do dia, vocês vão estar rezando o meu rezo. E é por isso que é um despertar, porque no final do dia eu quero ver seu olho brilhando, porque você descobriu o seu rezo. O seu jeito de benzer, o seu jeito de rezar alguém. E que também é só o começo, porque você está começando um caminho e você vai aprender com outros rezadores, com outros benzedores, você vai ter outros exemplos e até assentar, porque você vai ser um aprendiz durante um tempo, até assentar o rezador de verdade. Aí você descobriu o seu rezo. Aí você sabe o que você é, o que você veio fazer e como você vai fazer. E aí, assim, no final, tá todo mundo chorando, tá todo mundo emocionado, porque descobriu em si mesmo esse lugar amoroso de poder servir ao outro. Porque você não vai ganhar dinheiro com benzimento. Sim. O benzimento não é cobrado. Como é que você põe preço no amor? Não tem como. E você vai enfrentar os seus maiores desafios, porque vão bater na sua porta os seus maiores preconceitos. Ah, você tem preconceito com preto? Vão bater na tua porta pedindo para você rezar. E você não vai poder dizer não. E vai ter que amar do mesmo jeito. Esse é o despertar. Para mim, eu acho que assim, que você teria que perguntar isso para quem fez o despertar. É uma cura, né? É uma cura isso. Porque é um olhar para dentro. E a primeira coisa que você tem que fazer, já que você está entrando para um caminho ancestral, é aprender a honrar a sua primeira ancestral. Quem é a sua primeira ancestral? A sua mãe. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. É o portal, né? Ela é tudo. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Assim, e eu sei, porque eu vivi, eu tive uma mãe muito cruel comigo. E aí até a hora que eu tive que entender, falei, cara, mas eu também nunca perguntei para ela onde dói. Eu não sei onde dói. Até que eu descobri que a gente sentou e ela me contou a história. Eu falei, mas ela tinha que ser cruel. Como que ela não ia ser? Se tudo que ela recebeu na vida foi pancada. Se tudo que ela recebeu na vida foi desrespeito. Não tem como ela te dar aquilo que ela não recebeu.
ela não aprendeu. E aí, então, se você não honra a tua mãe, como é que você vai honrar outros ancestrais? Como é que você vai dizer que você honra Maria? Se a tua mãe que te pôs de pé, que te pôs aqui, e que a gente só é por conta dela, você não honra. Com todos os desafios, porque a gente também é mãe. E eu posso te dizer, eu não sou perfeita. E eu sou bem braba. Então, assim, como é que é a imagem que eu também passo para as minhas filhas? Então tem que ter esse olhar. Esse é o primeiro caminho que você tem que fazer, para dentro. E não tem que perdoar a sua mãe de nada, você tem que pedir perdão pelo julgamento que você teve com ela. Porque você não sabia onde doía. E aí quando você faz isso e também se perdoa por tudo, aí você fala, tá bom, zerei. Zerou aqui o HD. Agora eu posso ir em frente. É um trabalho bem... É um trabalho bem bonito. É um trabalho bem bonito e é um trabalho, né? Porque, primeiro, tu ter esse olhar, esse lugar de parar e querer tratar isso, né? Porque eu noto, assim, porque como eu tenho muita dificuldade de lidar com a minha mãe, né? Sempre tive, a gente sempre teve muita diferença. E a gente cai nos lugares aonde, que nem eu falo, é egrégora, né? Tu cai num lugar onde as outras pessoas que vêm estão com os mesmos dilemas. Todo mundo E tem aí questões. a gente acaba trabalhando e vivenciando. E quantas vezes eu parei e analisei uma outra pessoa e pensei, tá, mas na minha cabeça, né? Tá, mas não ousei falar, né? Mas pensei, pô, por que ela não vê dessa forma, a mãe dela? Por que que... E aí veio assim, uma Luciana. Olha pra ti, porque é tudo espelho, né? Sim, É tudo espelho. tudo. Aí eu quero de repente te ensinar, Rose, como tu vai fazer com a tua mãe, como tu tá sendo curada. Mas é apenas o meu espelho refletindo. Então aí eu comecei a me dar conta que eu tinha que fazer esse trabalho. Isso. Nós temos que fazer esse trabalho. Isso e é muito bonito isso. Quando você encontra a sua mãe de verdade, não a sua idealização de mãe. É porque o que nós todos temos é a idealização. Uma idealização. Né? As religiões colocam a mãe como, né, ensinam esse lugar da. Nossa, ela é só uma mulher. A super poderosa. Ela é uma mulher. Um ser humano. A sociedade coloca nas costas de uma mulher um peso que ela muitas vezes ela não dá conta. Porque pesa, a maternidade não é cor-de-rosa. A maternidade não é linda 24 horas por dia, ela é desafiadora. E elas tiveram menos suporte do que nós temos. Com certeza. Menos rede de apoio do que nós temos. Então, quando você olha para ela sem a idealização, você fala, é uma mulher. É uma mulher. Sem a capa de Mulher Maravilha, né? Porque enquanto a gente é pequena, a gente olha para aquele ser quase onipresente, onipotente, onisciente, sim, né? Sim. Nada derruba, nada... Não derrama, não tropeça. Aí tu vai crescendo e vai vendo é só uma mulher. Perrengues. O quanto que ela teve que se podar, se castrar para poder ser a mãe que ela foi. Porque a sogra devia cobrar, a mãe podia cobrar, a sociedade, o marido, blá, 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 todo mundo cobra. Porque a mãe, ela não é sozinha. Tem todo um povo que vai encher a paciência. Porque você tem que fazer diferente, porque você tem que fazer diferente. Por quê? Como? E aí a maternidade ela é esvaziada por esse lugar de que todo mundo cobra, mas ninguém faz por você. Não, e aí eu também tive um olhar de entender, hoje é uma coisa que eu carrego, né? A pessoa, primeiro, ela só dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Mas, segundo lugar, eu acredito que toda mãe, por mais que erre, ela sempre faz o melhor que ela pode com as ferramentas que ela tem naquele momento, né? Com conhecimento, com... E quantas tiveram conhecimento lá atrás? A gente olha para isso, parece que vai ficando mais leve, assim, né? O entendimento com relação a nossa mãe, né?
E precisa ficar. Inclusive, digo isso para minhas filhas, né? Porque as mais velhas hoje dizem, mas tu faz com a Sofia, por exemplo. Eu disse, mas na época de vocês eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje o que eu passo para a Sofia são coisas que nesse caminhar eu aprendi. Não tinha como passar para vocês o que eu não tinha. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha naquele momento, né? Algumas coisas eu carrego como... Ainda trabalho algumas culpas, né? Que a gente, como mãe, tu sempre acha que tu... podia ter feito assim, mas não fiz. E aí tu vai arrastando aquelas culpas, né? Então hoje, as mais velhas eu consigo sentar hoje e conversar. Olha, naquele momento pode não ter sido, mas a minha ideia era que aquilo ali era o melhor para ti naquele momento. Pode não ter sido para você. Pode não ter sido, mas na minha visão era o melhor que eu podia fazer. Com certeza. Antes de eu trocar de assunto aqui com a Rose, eu quero entrar aqui no coração da jornada dela, deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui do Deusa da Luz. Semana que vem, dia 3 de março, a casa volta a funcionar normalmente, sai do nosso período de férias aqui. Então, na terça-feira, dia 3, nós já temos passe e palestra na casa, né? O nosso dia aí de atendimento fraterno. Quarta-feira, provavelmente já tem a constelação quântica magnética com o William, que é um trabalho maravilhoso. E aí vocês podem acompanhar a agenda da casa no Instagram, só para avisar que vai voltar normalmente os trabalhos, os atendimentos. Embora durante esse período todo de férias a Silvinha teve aqui, né? A Beta, a Silvinha estiveram aqui atendendo quem bateu. Elas não pararam o trabalho individual. Mas para quem está aguardando aí o retorno da casa, então dia 3, Deusa da Luz está voltando a funcionar agora, Instituto Deusa da Luz. É isso. Rose, o que é viver a própria verdade quando o mundo tantas vezes tenta nos afastar dessa verdade? É um desafio diário. De você se manter na sua história, na sua presença, sem se deixar contaminar pelo que o outro espera de você. Porque todo mundo vai ter expectativas, né? E é uma das coisas que eu falei com a Rose também, falei ontem no Despertar, que eu adoro quando alguém chega para mim e fala, Rose, eu me desiludi tanto com você. Porque eu falo, cara, mas a ilusão foi criada por você. Exatamente, então, a expectativa é tua, né? Que ótimo que você se desiludiu comigo, porque eu não nasci para satisfazer a expectativa do outro. E o caminho do rezo me tem ensinado isso cada vez mais forte. Continue na sua verdade. E o mundo tenta tirar você da sua verdade o tempo inteiro. Tu já quis fugir desse lugar, desse chamado, desse... Antes, as dificuldades sim, já vieram de uma forma que tu já pensou algumas vezes em... Olha, existem histórias de muitas dores, né, em volta dos atendimentos. Sim, E até você aprender a separar a história de você, que você não tem nada a ver com aquilo, que aquilo, né, não te pertence, demorou, assim, né? Demora, porque você precisa de um amadurecimento de caminho, de estrutura emocional e tudo. Então é um caminho de autoconhecimento também para mim. E já tentei fugir algumas vezes, mas daí eu desisti. Falei, e o que te sustenta hoje em estar ali, em te manter nesse lugar? Qual é a tua força? Qual é a minha fé. O meu marido diz que eu não tenho fé, eu tenho ausência de dúvidas. Né? Porque às vezes a fé duvida. Eu não tenho dúvidas. Nenhuma. Em nenhum momento eu me sinto sozinha, em nenhum momento eu duvido de que eu sou muito bem sustentada o tempo inteiro. Eu falo que assim, tem desafios, né? E eu aprendi a observar que os desafios chegam, mas o sagrado sempre me traz as ferramentas para passar por esses desafios. Então eu deixei de brigar com o inevitável, sabe? Assim, eu aprendi a seguir o fluxo da vida, a fluir realmente diante da vida, assim. Então eu me estresso muito pouco, não dá errado. Hoje eu estou assim, não deu, tá bom, então não deu. Deu certo, ótimo. Então, assim, eu não estou mais naquela... Sem as expectativas também, né? Não tenho. Não, porque a expectativa faz você criar uma história e essa história pertence a você e não ao que vai acontecer de verdade. A história é sua.
A verdade é outra coisa. Então, a história faz você criar um tsunami, Sim. né, para te diminuir, para você não dar conta, ou um lugar muito cor-de-rosa, onde você também está com o ego lá em cima. E quando você está nesse caminho, que eu falo que é o caminho do meio mesmo, né, onde aplausos e vaias não fazem a menor diferença para você. Porque tem gente que te aplaude querendo ver você cair, e tem gente que vaia porque você, presta atenção nesse lugar aqui que você tropeçou. Você pode ser melhor que isso. Tu enxerga como uma forma, Um chamado, presta atenção. Você pode melhorar. Então, todo mundo tá vaiando no teu ponto de vista, tá tá me chamando a atenção para alguma coisa que eu posso melhorar em mim e no meu caminho. Então, assim, eu não tenho expectativa. Passou, o pessoal, né, vem e fala, isso é tão maravilhoso. Eu falo, fica 5 dias comigo em casa, você muda a tua opinião rapidinho disso. Quer conhecer mesmo, mora junto, né? Não, porque eu gosto que as pessoas me enxerguem, sabe, de verdade. Porque eu sou gente. Como ser humano, sim. Eu sou gente. Sim. Não é diferente de ninguém, não é acima de ninguém. Eu só tenho um conhecimento diferente. Né? O meu conhecimento talvez seja diferente do seu, que é diferente da outra, diferente. Mas isso não me torna melhor nem maior do que ninguém. Eu só tenho compromisso com o meu caminho. Tem uma frase tua, seja o rezo onde você estiver. Como alguém pode se tornar um rezo no cotidiano simples da vida? Compreendendo que um sorriso meu pode fazer você mudar o dia. Você pode mudar a vida de alguém com um sorriso e um bom dia. Isso é ser o rezo da vida. Né? Algo simples, né? Simples, é você aprender, voltar a se importar. A ter compaixão. Né? A etimologia da palavra compaixão significa sentir com o outro. Não pelo outro, mas com o outro. E fazer disso, eu me importo com você. Então, e me importar não significa te pegar no colo, significa... Sim, não te carregar. Não, porque se eu carregar você no colo, eu não estou te ajudando. Estou me sobrecarregando e estou enfraquecendo você. Eu posso caminhar do teu lado, mas não te carregar no colo. Eu caminho do lado. Então, eu acho que quando você... ser o rezo onde você estiver, leve beleza com você. Tem uma pergunta que eu queria te fazer e agora acho que eu vou mudar um pouquinho, porque me veio uma intuição aqui. Eu ia te perguntar se é possível benzer a própria vida. Com isso que tu me falou, eu estou benzendo a minha própria vida quando eu por exemplo, eu tenho esse tipo de atitude em um simples sorriso para alguém, no momento que eu melhoro a vida do outro com um simples sorriso, um simples bom dia, eu também de coração, né? Não nada forçado. Não, agora eu aprendi com a Rose que eu preciso sorrir, dar bom dia para todo mundo. Não. Aquela coisa espontânea mesmo, que vem daqui de dentro de amor, né? Com verdade. Isso pode ser um autobenzimento? Toda vez que você... O universo é recíproco. Sim. Então, toda vez que você planta beleza, você colhe beleza. Não tem como você plantar limão e querer colher maçã. Sim. Mas se você semeia a beleza vai florescer no teu caminho também. Porque a reciprocidade do universo é mágica, né? Então, sim, você também é uma forma de você abençoar a tua própria história. A sua própria história. Você não está só abençoando o outro, você está também cuidando desse lugar que é teu. Mas eu posso me auto-benzer? Tu pode te auto-benzer? Existe isso no benzimento? Tem tradições que usam o auto-benzimento. Eu sei que tu pode benzer teu filho, a tua casa, né? Mas tu pode te auto-benzer? Então, assim, dentro do que eu aprendi, eu acho que a gente levanta a patinha e pede ajuda. Entendi. Nós somos codependentes, sabe, um do outro. Para isso que nós estamos aqui, para aprender que a unidade que tantos pregam está nesse lugar, de um precisar do outro, de um ser continuidade do outro. Então, por que eu vou parar e eu mesma me benzer e me rezar, se eu posso pedir ajuda? E isso mostra
o meu reconhecimento de humildade de que eu preciso do outro, reconhecimento de que eu estou precisando de colo, que eu não sou toda poderosa, que sabe, que eu não tenho a capa da Mulher Maravilha e que sim, o colo do outro também me faz bem, que também me é afeto. Então, você pode, você deve? Acredito que não. Dentro da escola que eu sigo, não. Assim, Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda. Vou me colocar no lugar de aceitar que o outro também... Que é uma das grandes lições dos curadores. Curador não gosta de pedir ajuda. Quem trabalha com atendimento de cura, seja o qual for, não gosta de pedir ajuda. Tu acha que isso é por ego? É porque eu não quero incomodar. Só que aí, qual é a informação que você manda para o universo? Que quem te procura para receber ajuda está te incomodando. E que eu sou superior a eles. Então, não, eu levanto a minha patinha, como diz o meu marido, e peço ajuda. Antes de eu entrar aqui nas histórias nunca contadas, que eu sei que a Rose tem 2 histórias quase inéditas. Uma já contei, a outra já contou nunca. E uma nunca contou, então tem uma inédita. Mas eu quero te perguntar com relação às medicinas da floresta, né, que a gente fala, as medicinas indígenas, as medicinas ancestrais. O povo guarani tem essa cultura também de fazer uso do rapé, fazer uso da sananga, fazer uso da ayahuasca? Não. O rapé, para nós a medicina é o rapé, o petenguá, que é o nosso cachimbo, e o mate, que aqui no sul se chama de chimarrão, porque o mate é uma medicina guarani. Né? Ai, que lindo. Olha ali, daqui a pouco ele vem para cá, ele tá sempre aprontando. Ou ele passeia aqui por trás, ou ele toma água do convidado. Então, assim, essas são as nossas medicinas, né? Agora, a sananga, a ayahuasca, é do povo do norte, né? É o povo Acre e Amazonas. Então. Eu tenho uma pessoa no sul que me convidou para ir fazer um feitio, participar de um feitio de mate. Eu me surpreendi porque eu nunca tinha ouvido falar. É rezado, é defumado, são dentro de uma ou 2 casa, noites, dentro de uma casa de rezo, né? Então, feitio do mate, do chimarrão. Sim, do mate, né? O chimarrão quem chama é o gaúcho. Do mate, que é a erva mate, né? Chimarrão é o ato, acho que de para nós é só mate. É só o mate. Me conta como isso pode ser uma medicina, porque eu quero atualizar a minha vida, sendo uma mateadora. Primeiro porque é rico em N substâncias extremamente benéficas para o nosso corpo, né? O mate não é só E para nós é o momento da troca. É onde nós sentamos para conversar. É onde nós sentamos para ensinar e aprender. Então, para nós é uma medicina, e quem toma bastante mate, principalmente os defumados, sente uma força diferente. O rezado, em casa de feitio, não é erva. Ele não tem... Não é a nossa erva mate comprada industrializada. Não é a tem rezada. Não tem o efeito da ayahuasca, não tem o efeito do rapé, não é isso. Mas você entra num campo de força porque é rezado e aquele momento é sagrado. Aquele momento para nós é um lugar de troca, sabe, de compartilhamento e de família. O meu mate de manhã é o meu momento de silêncio. Sim. Porque também é silêncio, porque quem fala é o guardião dos saberes, ou a guardiã dos saberes. Mas eu nunca pensei assim que eu poderia, de repente, naquele momento, me conectar, deixar minha intuição, né? É uma medicina, é uma baita medicina. Que interessante saber isso. Para nós é sagrado. Nossa, tanto que para nós, assim, é puro, né? Não tem outra erva, é só o mate. Sem chá, sem nada. Não, é só o mate. Água e mate. Só isso. Quente também, que nem o gaúcho. Às vezes, né? Eu lembro que meu pai, às vezes, colocava, já, como se o mate já não fosse amargo o suficiente, ele ainda colocava carqueja. Eu gosto. Eu adoro. Eu adoro carqueja. Eu também, eu gosto de erva amarga, né? Por exemplo, eu não gosto da erva doce. Mas tu vê, eu não acho a carqueja amarga. Pro meu paladar não é. Não, pra mim também não. Mas pra quem não tá acostumado... Um mate com carqueja eu gosto também. Né? Mas aí, quando ele tava lá, mal do fígado, ele aproveitava dos conhecimentos dele também de erva e ia lá, punha carqueja. Mas normalmente ela é pura.
Se eu colocar uma intenção, por exemplo, no meu chimarrão de amanhã de manhã, né? Naquele momento ali, por mais que a minha erva não seja rezada, seja uma erva industrializada. Tu acha que Olha, eu acho posso que me não, porque conectar? isso tem a ver com a tua ancestralidade, aquele lugar, né? Então, assim, se você não tem essa conexão, Sim, então ela não ficaria do mesmo jeito. não ficaria do Não. mesmo jeito. Eu quero que tu conte pra gente essas histórias aí. Essas duas histórias Tá, não contadas. Uma já contada e a outra. eu vou contar a primeira história, que foi num domingo em casa. Estava a minha família reunida e uma moça me ligou pedindo para eu atender uma mãe e uma menininha recém-nascida que estava muito mal, já tinha ido para o hospital, já tinha voltado, estava queimando de febre, não estava bem, estava desfalecida, segundo ela. E eu fiquei receosa, porque eu falei, gente, estou com tanta gente na minha casa, como é que eu vou atender uma criança agora aqui, né? E aí eu falei, olha, me dá 5 minutos, deixa eu fazer meu rezo aqui, deixa eu pensar aqui para ver como é que eu vou fazer isso. E aí eu fui diante do meu altar, rezei, pedi permissão para ver se eu ia poder atender essa menina, pedi para todo mundo da minha casa, quando eu receber a permissão, vão para o fundo, no quintal, que eu vou atender. E essa criança chegou na minha casa, nos meus braços, assim, apagada. Completamente apagada. E aí, assim, a minha sensação foi, eu peguei ela, pus ela no meu peito, virei para o meu altar e pedi para Maria. Falei assim, cura, tira, né? Faz a sua parte que eu estou fazendo a minha. E eu fiquei passando a mão nessa criança, falando assim, em nome da mãe, eu te curo, eu te abençoo e te ilumino. Eu te curo, eu te abençoo e te ilumino. E fiquei fazendo. Aí, de repente, ela deu um suspiro assim, tão grande, que ela levantou a cabecinha em direção, ela veio, puxou a cabecinha, olhou para mim e, assim, uma semana ela abriu um sorriso para mim. Como se ela estivesse me dizendo, gratidão, obrigada por isso. E dali, assim, acabou a febre, acabou o mal-estar do corpinho e ela saiu dali de outro jeito. Diferente, comentando. E eu me emociono muito com isso. Porque, para mim, isso é sagrado. Sim. Quando você recebe na tua mão uma criança que é entregada pela mãe, né? A mãe te entrega, que é entregue pela mãe. E aí você fala, rapaz, olha a responsabilidade aqui. Olha a esperança dessa mãe. E isso é muito sério. Então você tem que estar muito consciente de que às vezes pode não dar certo. Sim. Independente da minha vontade, tem uma vontade superior e que pode não dar certo. Então isso para mim que nem foi... por isso a tua reza e o teu benzimento não funcionou. Não, eu não posso deixar de fazer porque eu tenho a consciência de que aquilo pode não dar certo, porque eu não sou a dona da vida. Ainda bem. Eu tenho que respeitar o tempo do tempo. Que eu não acredito, não Rose, que até o não dar certo deu certo. Porque, de repente, se fosse o fato e o momento dessa criança fazer a passagem dela, talvez aquele momento que tu colocou ali, aquilo que tu fez, de alguma forma melhorou essa transição, esse entre, né? Entre isso aqui, a nossa 3D aqui, o nosso mundo e o mundo espiritual, né? Porque às vezes, de repente, aquilo ali, de repente, até na passagem é uma cura. É uma cura. Mas eu fiquei pensando na mãe. Ali, para mim, além da criança, tinha uma mãe atrás de mim. Sim. E eu me peguei muito nesse lugar de vocês não me abandonaram, vocês não vão fazer isso comigo agora. Sim. Mas é bem sério, assim. Eu não consigo não chorar. Sim. Até hoje. Acho que isso tem uns 10, 12 anos. E aí tipo, para fechar tudo que tu falou, né? Da ética, da fé, da ferramenta, né? Nesse lugar de ferramenta que tu te coloca e deixa eles trabalharem. Né?
Muito lindo. Agora a segunda A história. segunda história. Essa eu já tinha contado. Essa primeira, sim. Tá. Essa segunda história, agora não. é que é inédita. Ano passado, eu fui convidada para participar do seminário de arqueologias indígenas, primeiro seminário que teve em Minas Gerais, onde só tinha doutores, aquele monte de gente. E eu fui porque quem me convidou foi a primeira bioarqueóloga indígena, né? A primeira indígena bioarqueóloga do Brasil, a Bibi Nateramiak. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. Se eu não falei, Bibi, você me desculpa. E ela me convidou porque havia ali a ossada que tinha sido recolhida de uma criança indígena. E ela, como indígena, ela foi essa criança, essa menina indígena que estava ali naquela ossada, né, que a representação dela estava ali, havia pedido que a onça fosse rezar ela. E o meu apelido é Dona Onça, as pessoas me conhecem como Onça, né? Então traz a onça, porque a onça quer me rezar. E ela me chamou para ir para o seminário, para participar e aproveitar e ir até o museu para fazer um rezo nessa criança, nessa ossada. Essa ossada, ela já tinha ido para a casa de um arqueólogo. Na época do frio, o arqueólogo cobria essa ossada. Todos os arqueólogos do museu, né, da UFMG cuidavam dessa ossada como cuidam de uma criança, de um tesouro. Né? E pegou fogo no lugar onde ela deveria estar, só que o arqueólogo tinha levado ela para casa, para cuidar dela em casa. Então ela foi a única ossada que ficou inteira. E ninguém entendia o porquê que todo mundo cuidava dela. Como uma criança, era uma caixinha com ossos dessa criança. E aí, acabando o seminário, eu fui até a UFMG com uma das mestras responsáveis, né, pela arqueologia. Ela vai ficar brava, mas eu não vou lembrar o nome dela agora. Daqui a pouco eu lembro. E tinha mais uma moça que era responsável por aquele lugar onde estava a ossada da criança, que tem o nome de Nimo. E quando eu cheguei lá, quando eu bati, tinha várias caixinhas. E quando eu bati o olho em uma, eu falei, é essa. E foi exatamente onde ela foi descobrir. E já me deu uma crise de choro naquele momento ali. E aí, quando eu me ajoelhei no chão, que eu pus, elas ficaram atrás, que eu pus a mão em cima, põe a sua mão assim, aqui. Põe a sua mão aqui para mim. E assim, eu estava com a mão assim. Aí, de repente, por baixo, eu senti uma mãozinha fazendo assim. Nossa. E essa mãozinha me levou para um campo, para um descampado, onde ela correu com os braços abertos, como se ela estivesse sendo livre. E correu diante do pôr do sol, assim, com o vento batendo, ela olhou para trás e sorriu. Como se eu tivesse libertado? Eu não vou lembrar a quantidade de tempo, mas é uma coisa assim, é uma ossada de pelo menos 300 anos. Nossa. E essa ossada, ela tem mais de 20 anos fora da Terra. E ninguém conseguia cuidar dela. Ela só permitiu a Bibi cuidar dela. Quem retirou foi, se eu não me engano, foi Andrei, o nome do arqueólogo, e ninguém conseguia fazer os exames necessários, fazer a datação, ninguém punha a mão. Quando a Bibi chegou, ela teve a autorização de começar a fazer o rezo com maracá, e ali, a autorização da ossada. Mas o que acontecia aqui? As pessoas tinham muito respeito por ali e não entendiam o que estava acontecendo. E por que ninguém mexia? Porque primeiro, antes de mexer na ossada, tinha que libertar aquele espírito. Para mim, e aí eu fiquei sabendo que ela foi encontrada num descampado, Nesse no mesmo lugar que eu fui. E aí, para mim, isso foi um dos rezos mais fortes da minha história. Porque, assim, quando pegou aquela mãozinha na minha mão, eu falei, gente, quanto tempo essa criança está presa aqui? Sem poder ir embora, sem poder sair. Grudada nessa ossada. E aí, quando a gente estava saindo do lugar,
nós encontramos a diretora do museu, e quando eu fui, a gente contou, a Mariana, a arqueóloga que estava comigo, a Mariana falou, conta para ela, e na hora que eu contei, ela ficou em choque, ela falou, eu estava agora num descampado com os meus filhos, e eles correndo desse jeito, de braços abertos, de frente para o sol. Exatamente assim. Para que você não duvidasse de nada, né? Nada, foi tudo muito... E quando eu olhei para trás, eu não comentei nada, eu estava ali, quando eu olhei para trás, as duas, a Mariana e a outra aqui, ó, elas estavam aos prantos, porque elas estavam sentindo que algo muito forte estava acontecendo, mas elas não sabiam o que era. E aí quando eu olhei para ela, eu falei, Mariana, ela estava aqui até agora. Aí todo mundo desabou a chorar mesmo, né? Eu saí do museu direto pro aeroporto, porque eu ia voltar para São Paulo, com os olhos desse tamanho, Sim. inchada, porque para mim foi assim uma das coisas mais lindas e mais importantes que eu fiz na minha vida. E o desejo assim da Bibi é que essa ossada seja devolvida, porque para nós os sítios arqueológicos, né, o que se chamam sítios arqueológicos é casa. É o nosso povo que está ali. Sim. Então essa ossada precisa ser devolvida, porque não é para ficar exposta. Pode ficar exposto as fotos, a história, menos a ossada. menos ela. Porque ali era um ser que pertencia a um povo, que foi enterrada com um rito e precisa ser deve ser devolvida, né, para a terra com o rito do povo também. Esse, para mim, foi o meu rezo mais forte de todos da minha vida. E lindo, né? Poder dar essa ajuda, né? Nossa, isso é muito especial. Eu ilumino o seu caminho, você ilumina o meu caminho, e juntos iluminamos o mundo. O que precisa acontecer dentro de nós para que isso deixe de ser apenas uma frase e se torne uma realidade viva mesmo? Bem, primeiro precisa acontecer dentro de mim, né? Porque a primeira frase é eu ilumino o teu caminho. Porque essa é uma responsabilidade minha, é um compromisso meu com o outro. Quando eu ilumino o caminho do outro, eu acendo uma luz. E essa luz também ilumina o meu caminho. E a minha luz, junto com a do outro, ilumina o resto. O que precisa acontecer? É ter consciência da sua própria luz. Porque as pessoas hoje em dia vão para a cerimônia, eu vou encontrar minha sombra, não sei o que é minha sombra, e a sua luz? Quando é que você vai assumir? Porque é isso que dá trabalho. Porque a sua luz precisa ser sustentada todo santo dia. Então, quando é que você vai aceitar que você é luz, não sombra? Quando é que você vai aceitar que você é amor e não ódio, e não, sabe? E não... É um trabalho de quebrar crenças e paradigmas. É crença limitante. Muito. É aquela crença que te mostra que você não pode, que você não dá conta, que você é pequeno, que você é inferior, que você é isso, que você... Não, gente, a nossa matéria primária é luz. Todo o resto são criações da nossa mente e é coisas que nós acreditamos porque o outro porque você é idiota, e você acredita e se ofende com a opinião do outro sobre a tua vida. Eu sou idiota, tá bom? Tá bom. Você tem o direito de achar o que você quiser, eu só não vou vestir a tua roupa. Então, eu aceito que eu sou luz. Isso não faz com que eu seja melhor do que ninguém. Não é sobre ego, né? Não, é sobre autorresponsabilidade. Porque cada vez que eu falo que eu sou dor, eu também estou machucando o outro. Quando eu digo que eu não posso, eu estou me diminuindo. E eu falo para todo mundo, cara, você é gigante. Você só esqueceu. Porque você começou a se colocar em caixas que os outros te ofereceram. E aí você foi se encolhendo. Sai da caixa. E observe o tamanho que você tem de verdade.
com todas as suas limitações, com todas as suas dores, você é gigante. A sua dor não é para te diminuir, é para te ajudar a crescer. O desafio não é para atrapalhar o teu caminho, é para fortalecer a tua perna para você poder pegar o próximo caminho, que vai ser mais desafiador, que é igual um grande videogame. Passando de fase, vai E dificultando. na fase seguinte não vai ser mais leve. Você não vai encontrar pedra, você vai encontrar um monstro. Na outra você não vai encontrar um, você vai encontrar 3. Então, os desafios são para te ensinar a você ficar cada vez mais forte para a próxima fase. Quando você entende isso, primeiro você sai da vítima. Uhum. E segundo, você entende a sua própria grandeza. O seu próprio tamanho. Ou seja, eu sou gigante. Porque nada vai me derrubar. É forte, né? Poderia deixar pra gente um rezo, uma bênção, uma intenção pra gente, pra mim, pra todo mundo que está nos ouvindo? Desejo que cada um que está ali, aqui, encontre, assim, tenha no seu caminho uma abundância de belezas, que possa voltar a entender que assim, a gente é tão forte. Se uma flor abre o asfalto e consegue nascer no meio do asfalto, nós conseguimos qualquer coisa que a gente quer. Então, assim, mas começa semeando beleza, começa acreditando e observando as belezas. Ah, eu não tenho tempo. Tem. Se você tem tempo para ficar rodando o celular sem fazer nada da tua história, você tem tempo para observar que tem um beija-flor, um bem-te-vi cantando, uma borboleta voando, que tem uma flor nascendo no meio do asfalto, que tem uma criança sorrindo para você, que você pode sorrir para uma criança ou para uma outra pessoa. Então, o meu desejo é que o seu caminho seja uma abundância de belezas. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Foi maravilhoso te ouvir, poder estar aqui na tua frente, conhecer melhor. Gratidão, gratidão. Gente, Rauch, até o próximo.